Olá, seja bem-vindo ao 8º episódio do podcast Ata Diurna, um podcast do jornal Página 1. Hoje aqui de novo com o Pedro Almeida Vieira, diretor do Página 1, e eu, a Elizabeth Tavares, jornalista. Aqui o Pedro, que tem estado desde ontem com um olho ao peito, digamos assim, salvo seja, já que fez aqui uma pequena intervenção cirúrgica a uma das vistas, e ainda por cima aquela que estava melhor, e agora... Ou menos má. Ou menos má, e agora tem um olho disponível, mas é o que vê pior. Portanto, está mais ou menos bem para fazer este podcast, já para escrever, agora está aqui com uma breve pausa na sua escrita. Mas, Pedro, voltamos aqui a esta Ata Diurna com alguns temas do momento. Sim, não, estou em franca recuperação, assim espero, embora com o olho direito, que é o que vê pior. Eu ainda tentarei fazer algumas coisas nos próximos dias, mas julgo que estarei restabelecido rapidamente. Mas ainda, como a voz não me dói, temos ainda aqui espaço para falarmos aqui de alguns temas para esta ata diurna. Escolhemos os tuk-tuks, escolhemos as sondagens e escolhemos uma notícia sobre fotoprotetores orais, o que é uma coisa muito interessante. Já vamos ver o que é que aparece aqui, os fotoprotetores orais. Vamos começar então pelos tuk-tuks, Elizabeth. Desde o início da semana começaram a ser aplicadas as novas regras de restrição de tráfego para os tuk-tuks em Lisboa. Isso já tinha sido prometido, mas houve intervenção musculada para controlar quer os locais de estacionamento, quer os percursos, porque há umas largas dezenas de ruas que deixaram de ter permissão para passagem de tuk-tuks. E isto suscita-me aqui uma questão. Eu não sou particularmente favorável aos tuk-tuks. Os tuk-tuks não têm nada a ver com Lisboa, e foram crescendo. Foi um problema que foi crescendo, ou uma atividade que foi crescendo, e tal como acontece com muitas outras iniciativas, esse crescimento não é acompanhado de medidas em termos de licenciamento, em termos de restrição de crescimento. E o que acontece é que agora, quando os problemas começam a ser enormes em termos até de tráfego e de restrição de circulação, até para os transportes públicos, muitas das vezes, até para as pessoas, e não é, digamos, nada agradável estar a percorrer determinadas zonas, e, por exemplo, aqui no Mirador do Monte, por vezes são filas e filas de tuk-tuks com turistas, e eu acho que Lisboa é uma cidade suficientemente pequena para se visitar, e de forma muito mais agradável a pé, sobretudo a pé, mas os turistas lá sabem. Mas aqui o que me suscita a crítica é o facto de que em Portugal, e não é só com os tuk-tuks agora, é a ausência de regulação até ao caos, e depois medidas completamente draconianas que envolvem proibições, envolvem caça à multa. Eu acho que um problema que muitas vezes é causado pelo próprio Estado ou pelas próprias autarquias não deve ser muitas vezes resolvido desta forma draconiana, por muito que isso até possa ser simpático para as populações, muitas delas não gostam dos tuk-tuks, mas nós também temos que tentar pensar, e eu não tenho qualquer interesse económico, muito pelo contrário, com os tuk-tuks, mas temos sempre que pensar que ao longo dos últimos anos houve investimentos bastante grandes em termos dos tuk-tuks. E depois também é bom que agora que se diga que, digamos, os tuk-tuks é uma atividade muitas das vezes em que há uma forte componente da economia paralela, não é? E portanto não sei o que é que vai acontecer. Provavelmente esta medida o que vai fazer é, quando se
faz lembrar um bocadinho, obviamente a comparação pode não ser muito feliz, mas faz-me lembrar um bocadinho aquilo que se fez quando se encerrou o Casal Ventoso, ou seja, não se resolve muitas vezes as coisas fechando ou proibindo, porque aquilo que vai acontecer é que se há hoje algumas ruas condicionadas, digamos, havia ruas com grande proliferação de tuk-tuks e se encerram essas ruas, eles obviamente vão passar aí para outras ruas e, portanto, vamos encerrando até encerrar-se tudo, até encerrar-se a última rua ao último tuk-tuk. Não, há uma transferência, como desse esse exemplo do Casal Ventoso e também o mesmo quando se passou aqui com a reconversão desta zona do Intendente e dos Anjos, em que de facto o que há é uma transferência, digamos assim, naquela altura das atividades criminosas e do tráfico de droga. Agora, no caso dos tuk-tuks, que obviamente não é um crime, não estamos a falar de uma atividade ilegal e, portanto, a comparação é mesmo só para referir essa questão de tentar. Não, mas posso que haja zonas. posso arranjar outro exemplo. Eu, por exemplo, quando havia problemas de ruído e de sujidade e até de risco de violência do Jardim do Adamastor, em Santa Catarina, que eu conheço muito bem, e começou a ser popular e, portanto, começou a haver alguns problemas, o que acontece é que, em vez de se fazer um policiamento, e, portanto, um policiamento de presença e de persuasão, não, o que fez foi, deixou-se aquilo chegar a um tal limite que depois as próprias populações locais queriam que se vedasse o Jardim do Adamastor. Portanto, a autarquia preferiu, em vez de fazer um policiamento de proximidade, preferiu encerrar um jardim de 1.200 metros quadrados. E continua a criminalidade naquela zona, em todo Sim, o caso, exatamente, com assaltos claro, a carros, etc. claro, Mas relativamente a esta questão dos tuk-tuks, aqui há uma questão que me preocupa, que é, e como referiste, não vai deixar de haver esse tipo de deslocações pela cidade de turistas. E eu já vi agora estes dias, por exemplo, e conduzo em Lisboa e vivo aqui na Zona da Graça, vejo turistas a utilizar Ubers e táxis como tuk-tuks, que é um problema que acaba por ser ainda mais grave. E eu, por exemplo, fui um grande percurso atrás de um Uber que ia a fazer o papel de tuk-tuk, a mostrar as vistas, sendo que um tuk-tuk, eu ainda mal ou bem consigo ultrapassar numa outra zona. Eu não consegui ultrapassar aquele Uber, portanto eu fui atrás, eu e os outros carros, os outros condutores, fomos atrás daquele Uber enquanto ele parava nos miradouros, ficava ali e nós não conseguíamos ultrapassar. E, portanto, para além das questões de poluição e obviamente constrangimento que isso vai trazer. Portanto, não me parece que isso vai resolver. Agora, os Ubers e TVDE, não é? Como se chama? É outro problema, porque tu neste momento, Lisboa está sempre cheio de Ubers. Sim, neste momento, praticamente que não há períodos em que não sejam hora de ponta em Lisboa em algumas zonas, mesmo aliás, durante a manhã ou durante há certas ou depois zonas do almoço. Que conduzindo no trânsito há mais carros TVDE, viaturas TVDE, do que viaturas particulares ou de táxis e, portanto, isso vai ser... E quando se fala numa altura em que se fala das questões das alterações climáticas, etc, e da gestão da cidade, era bom que se pensasse, não é só nesta questão dos tuk-tuks, é mesmo na forma como a cidade... Exatamente, a mobilidade porque fundamental. Se houver forma de as pessoas chegarem rapidamente a um sítio a qualquer altura, se não seja necessário para apanhar um autocarro, tem que se deslocar 10 minutos para o sítio mais próximo e depois esperar mais 10 minutos para a chegada de um autocarro quando não é muito mais e depois apanhar filas de trânsito. Portanto, uma pessoa em deslocações em Lisboa é inacreditável, mas a velocidade média muitas vezes de deslocações pode ser quase um bocadinho superior, às vezes até menor, do que ir a pé. Em que a pé anda-se, passo rápido, se faz 5, 6 km por hora. Muitas das vezes os autocarros, pelo percurso, pelo tempo de espera, pelas deslocações depois entre o ponto em que se está para o ponto onde há um transporte público, tudo isso somado faz com que as velocidades médias de deslocação dentro de Lisboa são miseráveis. Há aqui, a meu ver, uma questão que é a questão
infelizmente, tem sido um bocadinho o calcanhar de Aquiles do nosso país, que tem a ver com a questão da organização, de haver estrutura, de haver organização, de haver uma estratégia e neste caso, para esta questão em relação aos tuk-tuks. O que acontece é que cresceram que nem cogumelos, qualquer pessoa teria um tuk-tuk. Eu considero uma atividade que pode ser bastante útil. Agora, tem que haver uma gestão dessa atividade como de todas. E o que é que acontece? Lisboa não tem capacidade O que acontece muitas vezes é que certos bairros ficaram completamente sobrelotados desse tipo de tuk-tuks, muitas vezes não tendo respeito minimamente, e posso dizer-te que testemunhei e testemunho diariamente tuk-tuks com música, às vezes até de heavy metal, com decibéis completamente inaceitáveis durante o dia ou mesmo à noite. Não é só um incomodar os moradores, obviamente, mas também nós estamos a falar em zonas que também têm empresas, têm comércio, e é um bocadinho aquela questão também de pensar as cidades não só para os turistas. Quando se pensar o que é uma cidade, o que é que se quer de uma cidade, não ser apenas algo que é para quem vem de fora, para poder, sempre naquela lógica económica, as cidades também são e deveriam ser, sobretudo, para as pessoas que nela vivem. Obviamente, sendo acolhedoras para quem vem de fora, quem vem visitar a cidade. Mas a meu ver, tem havido uma distorção, mas eu penso que é mesmo por falta de organização. Não se pensar bem no impacto que às vezes certas medidas têm. E há outros exemplos. Nós podemos falar, por exemplo, da questão dos Santos Populares e das festas populares de Lisboa, que, ano após ano, há problemas relativamente àquilo que é a questão dos lixos, a sujidade, as pessoas a fazerem necessidades no meio da rua. Ou seja, isso não é aceitável. Não é aceitável numa cidade como Lisboa. Pensar como é que é possível, de facto, haver... Por um lado, no caso dos tuk-tuks, haver turismo. Por outro lado, no caso das festas de Lisboa, de haver esse tipo de, obviamente, celebrações que são já populares, habituais, mas, quer dizer, com algum tipo de organização, com estrutura, com regras. Pronto. Sim, sim. Bom, vamos passar para o segundo tema. Tem a ver com as sondagens. Na semana passada, e quem leu o editorial que eu escrevi no final da semana passada, a IERC, que é uma das entidades que regula as sondagens, fez finalmente, mesmo assim foi rápido comparativamente às outras queixas, que às vezes demoravam 2 anos, mas ela revelou, digamos, o seu entendimento sobre uma participação que eu fiz sobre uma sondagem da Pitagórica relacionada com as presidenciais, em que 400 inquiridos votaram de certeza 1032 vezes. E, portanto, e os senhores da IERC consideram que não há grande problema, que não houve incumprimento nenhum e, portanto, arquivaram, não houve violação nenhuma da lei das sondagens relativamente ao rigor, quer na colocação das perguntas, que neste caso implicava que quem votasse certeza num candidato não poderia votar de certeza em 2 candidatos. Isso é uma questão não só de semântica, como também uma questão democrática. Portanto, aquele inquérito não foi rigoroso, não é aplicável a umas eleições e, no entanto, a IERC aceitou aquilo como válido, apenas fez uma crítica sobre o facto de se falar em intenções de voto, mas de resto, para mim, aquilo é carta branca para que as sondagens sejam feitas de qualquer modo. E de facto, nós quando olhamos para as sondagens, ainda há dias foi anunciada mais uma sondagem, também foi pela Pitagórica, mas isso não é por acaso, foi a Pitagórica mais recente, mas acontecem com outras, com a Aximagem, com os do ISCTE e do ICS, que é o grande problema quando se faz sondagens e tendo em conta até a própria numeracia ou literacia estatística. Quando olhamos para as sondagens, temos que, e sobretudo para legislativas, neste caso para legislativas, temos que considerar que são círculos nominais. E, portanto, eles muitas vezes, para mostrar rigor, falam na margem de erro. Neste caso, a última são
pessoas, e que dá uma margem de erro de 3,16%. A margem de erro, basicamente, é uma coisa meramente matemática e que às vezes tem pouco significado, sobretudo em termos de rigor. E é muito básico. Nós definimos qual é a confiança que queremos ter em termos de resultados, normalmente é 95%, sabemos quantos eleitores é que há, potencialmente, e aquilo depois dá a resposta. Se nós tivermos 1000 pessoas inquiridas, dá 3,6%, se tivermos 600 dá geralmente cerca de 5%, portanto aquilo é matemático, portanto não há nada dali que tenha grandes aspectos de ciência. Aquilo é matemática pura e dura, é o valor da margem de erro. O problema é que quando fazemos inquéritos, e neste é indicado, responderam 1000 pessoas, mas eles tiveram que fazer quase 1700 perguntas. E às vezes a taxa de resposta é ainda mais baixa do que esta. Mesmo assim, esta teve uma taxa de resposta de 60 e tal por cento. Ora, isto criou um viés muito grande. Porque a maior parte das pessoas que se recusa a dar resposta, as pessoas que recusam geralmente têm um comportamento eleitoral completamente diferente das pessoas que respondem. As pessoas que respondem geralmente têm um maior interesse sobre política e, portanto, têm uma tendência a determinadas respostas. As pessoas de uma determinada condição social muitas vezes não sequer respondem e, portanto, têm uma tendência de votar noutro tipo de partidos. A idade também conta e, portanto, há sempre aqui um viés que não é considerado. Mas, sobretudo nas legislativas, nós sabemos que há círculos nominais e, portanto, nós para termos um rigor, portanto, o número de eleitores que foram inquiridos, o número de eleitores num distrito como Lisboa, nós teríamos que ter para aí cerca de 300 ou 400 pessoas, agora por acaso não vi isso, para termos uma margem de erro desta ordem de grandeza. Portanto, a margem de erro para, por exemplo, um círculo nominal, que é o mais importante, como Lisboa, que é de 48 deputados, muito provavelmente os resultados que terão saído e que não são conhecidos, porque eles não desagregam depois ao distrito, exatamente por causa disso, faz com que as margens de erro sejam muito maiores. Ora, é em cidades ou em distritos como Lisboa, Porto, onde a maior parte dos pequenos partidos tem chances de eleger deputados. Tirando, por exemplo, nas últimas eleições, quase nenhum partido conseguia eleger nos concelhos do interior. E quando elegia, e portanto a maior parte dos eleitores dos deputados que são eleitos pelos partidos que andam ali na faixa dos 5% e 6%, muitas das vezes elegem sobretudo em Lisboa, Porto, Braga e também Setúbal. Pronto. E é isso que pode depois também influenciar, ou seja, quando, por exemplo, se diz que o PAN pode ou será afastado da Assembleia da República porque tem 0,5% dos votos a nível nacional, isso pode não significar que ele não consiga eleger, ou como o ADN tem 0,7%, porque esses votos podem estar concentrados em Lisboa. Em Lisboa, por exemplo, basta, além de outra coisa que é o PAN com 0,5%, com uma margem de erro de 3,6%, pode ter entre 0 e 3,66% a nível nacional. A nível nacional, por exemplo, em Lisboa, basta ter cerca de 2,4%. O LIVRE, em 2022, elegeu um deputado com 2,4% e teve, a nível nacional, 1,28%. Porque teve uma maior concentração em Lisboa. E, portanto, com estas margens eu posso dizer que, pronto, AD 34,4%, PS 27,8%, há aqui uma margem, embora eu acho que pode aqui haver muitas vezes manipulação, porque nós não conseguimos estar dentro da empresa, não há, que eu conheça, nenhuma fiscalização para saber se isto, tal como as audiências, se isto é mesmo assim ou se são valores inventados. Podem, em muitos casos, ser valores inventados, mas
Por exemplo, o LIVRE com 5,5% pode ter menos 3,16 ou pode ter 8,66. Mas o importante é saber, para o LIVRE, eles não vão conseguir eleger ninguém, por exemplo, em Santarém. Porquê? Porque a Santarém só elege 9 deputados. E, em geral, depois depende também, o método depende depois também da distribuição entre partidos. Elege 9%, portanto, qualquer partido com menos de 11% não conseguirá eleger qualquer deputado. Portanto, pode até a IEL ter, está aqui com 6, pode ter 9%, o que em Lisboa lhe daria seguramente para aí talvez uns 4 deputados, e esses 9% em Santarém não lhe dará nenhum. Portanto, nós quando olhamos para este tipo de sondagens, deveríamos relativizar, e aliás, eu acho que tem que haver uma certa, quase que obrigar, no caso, eu sei que custa bastante, mas no caso das legislativas, estas sondagens não podem ser feitas a nível nacional, porque elas vão dar indicações aos eleitores de que o seu partido, ou o partido em que eles estariam mais vocacionados para votar, ou com maior intenção para votar, eles, pela ideia do voto útil, se calhar não vão votar, e vão votar, este não tem hipótese, então se calhar vou votar naquele partido. Sendo certo que, por exemplo, também neste caso, eu costumo dizer que os eleitores de Porto Alegre que não votem, quer dizer, neste caso do Porto Alegre, que elege 2 deputados, a única dúvida, os únicos 3 partidos que têm hipótese de eleger são o PSD, o PS e o Chega. Aliás, o Chega até roubou o lugar nas últimas eleições ao PSD. Porquê? Porque é necessário, o PS, garantidamente é necessário 33%, garantidamente, ou seja, quem tem mais de 33% ganha. No caso, o Chega, como se intrometeu, fez com que bastasse ficar em segundo lugar, portanto, com 25%. Portanto, isto tem a ver com as nossas idiosincrasias do método de Hont e o facto de nós termos distritos muito populosos e outros pouco populosos, e isso faz com que as sondagens a nível nacional têm sempre este viés, ou estes vieses muito, muito graves. Em relação às sondagens, a única coisa que eu penso que valeria a pena e que gostaria de dizer sobre esse tema é que muitas vezes a forma como são vendidas, entre aspas, pelos órgãos de comunicação social, nomeadamente aqueles que estão associados à sondagem em concreto, que é divulgada, eu penso que seria útil haver uma mensagem clara aos telespectadores ou aos leitores, no caso dos jornais, no sentido de indicar que as sondagens têm erros, que são valores meramente, são estimativas e que, portanto, não referem e podem não ter qualquer ligação com aquilo que será a realidade no país. E isto porquê? Porque muitas vezes, e também já falámos várias vezes sobre a questão da baixa literacia que existe em Portugal relativamente à matemática ou também a termos científicos, etc. Mas era importante, a meu ver, para que a informação seja clara, que é esse o objetivo, não é? Penso eu. Sim. Para que a informação seja clara e para que se cumpra também a lei, os requisitos legais relativamente àquilo que é a cobertura dos períodos pré-eleitorais, em termos de cobertura informativa, penso que era muito importante passar à população essa indicação um bocadinho quase de formação, em termos de literacia relativamente às sondagens, que são meras indicações ou estimativas que não podem não ter sim, mas geralmente não tem, ou tem apenas o poder, na minha percepção, já não, é mais do que percepção, na minha convicção é que as sondagens servem sobretudo para fazer 2 coisas. Por um lado, dar notícias.
Depois isto dá imenso, Sim, mas depois são empoladas. exatamente, Muitas delas são empoladas. Dá comentários, dá entrevistas. E deixam uma ideia errada. E nós damos sempre o exemplo daquelas que foram feitas em que colocam nos píncaros o Gouveia Melo para a presidência. Para além disso, Ou seja, são enviesadas, não estão muitas delas corretas, algumas delas não deveriam sequer ter chegado à luz do dia porque não tinham condições. Aqui tem a ver sobretudo com rigor. E há casos, raramente... A população está a ser desinformada e é esse que... Não é nem é desinformada, Elizabeth, nem é desinformada, está a ser manipulada, porque a desinformação não afeta nem... Quem está bem informado e o informado não é afetado pela desinformação. Sabe distinguir, nem é preciso fact-checkers para virem dizer o que é. Para mim, não preciso fact-checkers para saber o que é informação e desinformação. Eu próprio analiso e muitas vezes aquilo que é classificado de desinformação não é desinformação. E, portanto, e aquilo que está a suceder é muitas vezes a própria imprensa mainstream enviesar determinado tipo de informação para que ela, ou informação para que ela seja classificada como desinformação. A mim, aquilo que está aqui em causa é que isto tem dois objetivos, as constantes sondagens baratuxas, não é? Porque isto é a sondagem baratuxa, faz 600 telefonemas, muitas vezes já começa a aparecer diversos órgãos de comunicação social a juntarem-se para fazer... para dividir os custos. Depois aquilo são inquéritos que fazem várias perguntas e, portanto, às tantas as pessoas já estão fartas de responder uma coisa qualquer, portanto, não há uma grande fiabilidade até na própria resposta. As sondagens têm sempre aquele problema que é a pessoa muitas vezes não sabe se aquilo muitas vezes não são sinceras, portanto, as respostas nem sempre são sinceras, mas, sobretudo, aquilo que eu acho é que tem que haver não é, eu não gosto de falar da palavra moralização, mas tem a ver com a questão de que os órgãos de comunicação social têm que ter uma preocupação de rigor. E neste momento legislativas a serem feitas sondagens, ainda por cima, enquanto temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos com chances de elegerem, estou aqui também a meter o ADN, com chances de elegerem, e todos eles andam abaixo dos 7%, significa que há uma grande expressão e, portanto, maior rigor tem que haver quando se fazem sondagens com margens de erro de 3,6%. Mas aí, lá está. 3,6%. E quando temos tantos círculos nominais. Portanto, aquilo que eu propunha era, se quer rigor, eu não digo que se façam todas as semanas ou de mês a mês, mas quer dizer, era importante, se há uma Associação Portuguesa de Imprensa que agrega todos os órgãos de comunicação social, faz-se uma vaquinha e faz-se 1, 2 ou 3, o que se determinar, sondagens para as legislativas em que se faz o número suficiente de inquiridos por distrito, não direi de todos os distritos, mas dos principais distritos, como seja Lisboa, Porto, Setúbal, mas ao Pedrinho não dá Braga, para, se calhar não dava para manipular a informação. Claro, aí já não dá, nem dá para especular. Já estás a estragar o plano. Aí já é muitíssimo mais rigoroso e dá uma luz, e até pode dar indicação, exatamente, para que as pessoas digam, eu afinal vou votar ou neste partido ou naquele partido, porque ele tem chance de eleger. Mas a ERC aqui, como tu tens referido, também tinha um papel que poderia ser, seria fundamental. E quando a ERC se demite de cumprir a sua função, pelo contrário, até contribui para essa opacidade e para essa manipulação. Portanto, estamos entregues, como se costuma dizer aquela expressão, estamos entregues aos bichos, não é? Não sei se é essa a expressão, estou a inventar. Mas, de facto, pronto, é a situação que existe e estamos aí com muitas eleições à porta e, portanto... Mas temos também aqui um outro tema final que queres falar e que é um tema também muito interessante, de uma notícia. Não é esse, eu gosto de ler o Público, porque há sempre aqui, o Público tem muitas notícias, tem cerca de, acho que 150 notícias por dia, o que é um exagero, mas estava aqui a passar aqui o scroll nas notícias do Público de hoje. E então encontrei, portanto não é dia 1 de Abril, portanto é 2 de Abril, encontrei uma notícia que me chamou a atenção. Tomar um comprimido para se proteger o sol
do solo o que é a fotoproteção oral. E eu tive a curiosidade de ver o que era, portanto, diz que mais metade dos inquiridos do Observatório Helioquer sobre os hábitos ao sol considera que o bronzeado é sinal de saúde, ainda que quase todos usem proteção solar, mas poucos o façam diariamente. E depois vai falando sobre as investigações que se descobriu aqui, se descobriu acolá, sobre a possibilidade de tomar um comprimido para se ficar, supostamente, depois logo se vê, mas isso não implica que não se tenha que usar a mesma protetor solar, portanto, a pessoa sente se calhar que está mais protegido. Pronto, e aqui fala depois daqui de um dermatologista espanhol, sobre o suplemento também pode ser um bom aliado no combate às reações alérgicas ao sol, a dose diária ideal é de 240 mg do extrato botânico, pelo que esse deve ser um critério a ter em atenção na escolha do produto, seja qual for a marca, pronto. Depois vamos falando e tal, depois aparece aqui o mesmo estudo promovido pela Cantabria Labs, que se dedicou a avaliar os hábitos de proteção solar em Espanha, Portugal e Itália. Também revela que somos o país que compra mais protetores solares em supermercados, etc. Mas a gente vai lendo isto, a notícia é bastante longa, é assinada pela jornalista Inês Duarte de Freitas, e depois é uma notícia normal, etc. E depois, no final, é que aparece aqui uma informação: o público esteve em Madrid a convite da Cantabria Labs. E assina depois a jornalista com o e-mail. Portanto, isto é mais outro caso em que lemos uma notícia que é feita a convite da marca que está a comercializar aqueles produtos. Como muitos daqueles artigos no Fugas que também Sim, o Fugas, o Ímpar e todas as coisas, a mim faz-me mais uma vez confusão como é que isto, por um lado, não é classificado como publicidade, não ser feita por uma jornalista, até porque esta jornalista, se não tivesse andado a ir visitar a Madrid, a convite da Cantabria Labs, estaria se calhar a fazer outra notícia. Portanto, perde-se a notícia que ela teria escrito se não tivesse sido ido a Espanha a convite da Cantabria Labs. E depois isto, quando se diz o público esteve em Madrid a convite da Cantabria Labs, quer dizer, mas a convite, eu, por exemplo, se convidar alguém para vir à minha casa, convido, venha, mas eu não lhe pago, em princípio, pago-lhe ou não lhe pago, porque esta palavra veio a convite da Cantabria Labs, é a mesma coisa que todos nós recebemos convites. Quando recebemos os comunicados do Conselho de Ministros ou do Ministério, é um convite, venha cá. Em princípio, o público foi e pagou as viagens, pagou a estadia, houve mais alguma compensação, ou houve uma compensação da Cantabria Labs que incluiu o pagamento da viagem de avião, o pagamento do hotel e mais outras mordomias ou mais outro dinheiro. O que é que está aqui por trás do convite? Pois isso não é transparente. Ponto, não é? primeiro ponto. Segundo ponto, para mim, uma coisa destas em que a notícia aborda exclusivamente algo que tem a ver com a atividade de quem convida, não pode ser classificado como artigo noticioso. Não é informação, é publi-reportagem. É publi-reportagem. E, portanto, como publi-reportagem, ponto 1, tem que ser logo no início avisado o leitor de que é publi-reportagem, não é no fim que eu vou descobrir. Hein? E, por outro lado, não pode ser escrito por um jornalista. E, portanto, andamos mais uma vez, lá vem a ERC ao barulho, porque a ERC tem que estar sempre ao barulho, porque não permite isto, os órgãos de comunicação social permitem isto, os diretores permitem isto, os conselhos de redação permitem isto, e o próprio jornalista que faz isto permite, porque provavelmente se eu for aqui ver esta jornalista, provavelmente não é a primeira nem a última vez que ela faz coisas destas, não é? Pois, e há de facto essa questão que é a do trabalho que se pode fazer quando se faz uma viagem a convite, porque ao longo, e em Portugal sobretudo, um país que é pequeno, e quando há eventos noutras capitais, nomeadamente capitais europeias, em que há jornalistas de Portugal que são convidados,
por certas entidades ou empresas para ir, de facto, a convite e com as despesas pagas, porque muitas vezes, quer dizer, os órgãos de comunicação social em Portugal não teriam capacidade para pagar, infelizmente, algumas despesas de viagens para cobrir determinados temas. Mas isso não implica que, para já, tem que ser temas relevantes, e depois não implica que o jornalista tenha de escrever sobre o tema. O jornalista pode verificar se é de facto uma notícia e se há ali dados para cobrir ou não. O que acontece, eu penso que era isso que eu gostava de deixar uma nota, é que há casos em que de facto os jornalistas viajam a convite, escrevem muito, de forma muito simpática sobre a empresa ou a entidade que pagou a viagem, e de facto isso é que não está correto, não é? Portanto, acabam por fazer ali, mesmo não sendo propriamente notícia ou não sendo algo que seja importante, acaba por ser, acaba por isso acontecer. É que os próprios jornalistas, muitas vezes são jovens jornalistas que fazem isto, não só jovens, não têm a percepção de que isto lhes pode afetar a credibilidade. Se eu fizer de vez em quando, uma viagem, mas que não seja claramente uma coisa, uma notícia promocional, em que eu estou a promover uma empresa, uma vez de vez em quando, ainda vá que não vá, mas tem que ser uma coisa indireta, não pode ser uma coisa diretamente. Sim, neste caso, imaginemos que há consumidores em Portugal que vão começar a consumir produtos que são vendidos por esse laboratório. Acaba por ser induzido por uma notícia e não por uma notícia que nunca deveria ser notícia, deveria ser publi-reportagem, não é? Até porque isso descredibiliza o jornalista que faz isto por sistema, que aceita fazer isto por sistema, porque mesmo nas notícias em que não há identificação de que houve apoio, nós desconfiamos. Não, e há aqui uma outra questão. Grande parte, quer dizer, eu recordo-me como leitor, e até antes de ser jornalista, e por isso é que me choca isto do público, eu consumia jornais e conhecia pelo nome todos os jornalistas, ou grande parte dos jornalistas, e portanto eu dou credibilidade não só ao jornal, como também ao jornalista. Que assina. Se um jornalista que assina faz publi-reportagens, claro, e está sempre a fazer publi-reportagens, eu mesmo naquelas reportagens, naquelas notícias em que não aparece lá que foi a convite, mas Pedro, eu não sei se aquilo se desta vez não se fez referência a isto. Devo dizer-te que empresas e situações que presenciei e vivenciei também, situações em que há empresas ou entidades que convidam alguns jornalistas em Portugal para ir cobrir determinado evento. E depois o jornalista que vai de um determinado órgão de comunicação social português não escreve nada sobre esse acontecimento porque entendeu que não tinha matéria noticiosa, garanto que depois também há queixas que são feitas pelas empresas ou por essas entidades junto dos diretores dos órgãos de comunicação social, quando os jornalistas não escrevem nada e não fazem. E aí há também um papel importante, como tu também já tens referido, de moralização, que é, eu não considero que se tenha que proibir este tipo de viagens a convite. Mas o que tem que ser, por um lado, é transparente, por outro, tem que ser evidente que depois a cobertura, de facto, é noticiosa. Eu vou falar, por exemplo, o caso de uma cimeira, de um congresso, de algo em que se encontre matéria noticiosa. Mas depois não pode ser este tipo de... É para vender produtos, que é claramente o que é este caso. Este caso é para vender produtos que são produtos ou gamas, mesmo não referindo diretamente, sabe-se que esses laboratórios, se falam sobre esse tema, é porque têm produtos também que vendem sobre essa matéria. Tem produtos. Portanto, estão a promover produtos que são produtos que são do interesse desse laboratório. Portanto, aí já é um caso que configura, de facto, publi-reportagem. E pronto, é de facto um terreno muito perigoso. Não, eu acho cada vez mais pantanoso e os jornais e as administrações e os diretores e os próprios jornalistas e os próprios conselhos de redação permitem. E depois tem
tem o respaldo agora da ERC, que no máximo vai aplicar multas de 2.000 euros, como fez recentemente numa notícia que nós aqui falámos já. E portanto andamos nisto até à promiscuidade o crime total. compensa, Sim. Bom, Elizabeth, ficamos por aqui hoje. Vamos tentar voltar daqui a 2 dias, mas voltaremos certamente muito em breve. Sim, obrigada mais uma vez também aqui aos nossos ouvintes e aos nossos leitores. Voltaremos então daqui a 2 dias com mais temas e obrigada por ter estado aí. Até breve.